Olá, povo de Deus, que Deus abençoe. Quero deixar aqui para você, para a sua meditação, eu quero deixar 2 versículos da palavra de Deus. Primeiramente, eu quero deixar esse versículo, mas depois eu vou ter só um pequeno comentário do que nós passamos aí esses últimos dias. Essas festas aí que tiveram, né, e que muitos se contaminaram, né, com as festas de reis. Não foram fiéis e traíram Jesus. Essa é a realidade. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Porque se não fosse assim, José tinha também traído Jesus quando ele ofereceram um banquete para ele, né? Então, ele prometeu que ao seu próprio Deus a não se contaminar com a comida do reis. Ou seja, né, daquele povo, daquela mesa. E nós sabemos que realmente José foi um homem fiel. E hoje não temos mais pessoas fiéis quanto a José e outros que passaram nesta vida. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Eu não sigo nem a José, eu não sigo nem a Daniel, não sigo a Paulo, nem a Pedro, nem a João, nem a Batista, a ninguém. Eu sigo a Jesus, porque foi ele que me ensinou através da sua palavra a como se salvar, a como sair da vida errada para não cair no inferno. Então, eu aprendo com Jesus aquilo que ele me ensina. Ele me ensina a não se envolver com o mundo, porque a sua própria palavra também nos diz que está escrito, eu vou citar logo esse primeiro versículo para você, que está escrito lá em Tiago, capítulo 4, o primeiro versículo de Tiago no capítulo 4, que diz o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis-vos que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Isso é uma pergunta. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se, ou seja, constitui-se ou torna-se inimigo de Deus. Será que o que nós vimos por aí hoje, esses dias aí, será que muitos fizeram corretamente o que Jesus mandou? Não. Eu não quero saber se Paulo se fez de louco para conseguir os loucos. Eu quero saber de Jesus. Eu só quero saber aquilo que o Senhor Jesus me ensinou. O tempo de Paulo já passou. O que ele deixou foi os seus ensinamentos. Paulo não está mais aqui para salvar nem a mim nem a ninguém. Eu quero dizer logo. Davi, nem João, nem José não está aqui para pregar e para salvar ninguém. Primeiro que nenhum deles salva ninguém. Só quem salva é Jesus. Eu quero dizer logo isso para você de cara. Eu prefiro aprender dentro da palavra de Jesus do que ouvir muitos que dizem aí que será, ou seria, ou foi uma estratégia para levar o evangelho e resgatar muitas pessoas. E isso para Deus não funciona. E é lamentável. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não caia no pecado, não se envolva com o mundo, mas se arrependa dos seus erros para ter a vida eterna quando partir daqui ou quando Jesus voltar. E eu quero dizer que a estratégia de levar um evangelho é isso aqui. A palavra de Deus. É a única estratégia que serve para salvar o homem. Ainda é a palavra de Deus, porque ela permanece para sempre. Não é eu estar no meio de um púlpito, trazendo batucadas, fazendo aquilo que o mundo faz, como a palavra dele disse agora, que quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E dizer para eu e você que está tudo correto e é uma estratégia de salvar alguém. Quem garante a você que o que foi pregado, ou seja, o que foi cantado no carnaval, ou o que foi batucado no carnaval, salvou alguém? Quem garante isso? Se hoje se prega o evangelho, é difícil nós vermos pessoas se firmarem no evangelho, ainda mais aqueles que estão ali cheios de drogas, cheios de cachaça, cheios de coisas ruins dentro de si, pessoas que vão para ali com o intuito de fazer o mal ao outro. Que evangelho é esse para ser pregado ali?
A Bíblia diz que nós não devemos se misturar com as coisas do mundo. E eu quero dizer, Jesus, quando ele se deparou com aqueles cambistas no templo, você sabe, eu sei, Jesus açoitou a todos, jogou todos eles para fora do templo. E Jesus disse: a minha casa, ela é casa de oração, reverência, casa de adoração, não é casa de batucada. Se realmente é uma casa de Deus, cadê o respeito? Porque a estratégia do evangelho é você pegar a Bíblia, fazer uma equipe e levar lá para dentro da multidão e pregar. Esse, para mim, é o verdadeiro evangelho. Enquanto muitos estão morrendo em hospitais, muitos estão rindo em púlpitos, enquanto o outro está morrendo, precisando de ouvir uma palavra. Aí você diz, como eu escutei: tire a bunda do sofá e venha pregar, e vá pregar. E isso é pregação? Isso não é pregação. Isso, aos olhos de Deus, é abominação. Não é pregação. Eu quero dizer aqui que todos esses que ouviram batucadas e ouviram louvores do carnaval, não tem nenhum inocente. Ninguém ali é inocente. Todos conhecem e sabem o caminho da verdade. O próprio Deus, ele diz que não chegará o dia e que não terá mais ninguém por inocente. E não é através disso que vai salvar ninguém, não. Isso não vai salvar ninguém. Não porque o Paulo disse que se fez de louco para converter aqueles loucos. Eu não devo a Paulo. A minha vida está aqui de pé hoje não é por causa de Paulo, nem João, nem José, nem Maria, não. Eu estou de pé hoje por causa de Jesus, porque foi ele que me salvou. A vida e o tempo de Paulo já passou. Nós estamos vivendo o tempo de Cristo. É céu ou inferno, não tem para onde correr. Se alguém quer levar o evangelho dessa forma, como estratégia, que leve. Leve. Mas eu acredito que não é dessa forma. Eu não vou dizer a você que vou trazer uma batucada para dentro de uma igreja, porque infelizmente eu estou trazendo, né? Eu estou comparando a minha igreja, ou seja, eu não tenho igreja, mas como se eu fosse um pastor, ou muitos que fazem isso como pastor, a minha igreja se comparando com as coisas do mundo. E como é que alguém quer resgatar vidas trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja? As únicas coisas do mundo que você pode, ou que um pastor, ou que um líder, ou que alguém pode trazer para a igreja, são as pessoas do mundo, aquelas pessoas que estão sofrendo, aquelas que estão ali precisando de salvação. Porque se a igreja é um socorro, como dizem, por que não traz pessoas do mundo para a igreja? Porque todos que estão aí dentro da igreja eram pessoas que viviam no mundo. E hoje, quem ouviu essas batucadas, quem ouviu esses louvores nesses carnavais, ali não tem ninguém por inocente. Aquilo ali isso só é desejo. Desejo do mundo para que não esqueçam e não saiam de suas vidas. Né? Aí querem colocar agora a culpa em Paulo. Não, porque Paulo disse que temos que fazer. Então faça o que Paulo mandou, eu não vou fazer. Eu não concordo. Eu faço o que Jesus me manda. Porque é Ele que me salva, foi Ele que me salvou, não foi ninguém. A única estratégia de você salvar vidas é a palavra de Deus. Pega a palavra de Deus e se infiltra lá dentro, como cantora, como foi aí, ou como pastor, que induziu muitas pessoas, se infiltra lá dentro da multidão e leva o evangelho, aí eu vou acreditar. Mas dessa forma não. Aí se torna amigo do mundo e inimigo de Deus. Não venha depois colocar a culpa em Paulo, não, porque Paulo me ensinou assim. O problema de Paulo, eu escuto, eu aprendo, eu entendo, eu recebo, eu vivo aquilo que Jesus me ensinou. Porque não é Paulo, não é Maria, não é João, não é Josefa, não é Batista, não é ninguém que me salvou. E nem salva ninguém. É Jesus. Eu sigo as palavras do Senhor. Porque muitos aí estão perecendo e aquelas pessoas. Agora, imagina só, depois que fizeram tudo isso, eu acredito que vidas foram ceifadas. O que é que adiantou? Eu não acredito num evangelho fracassado dessa forma. Isso para mim não é estratégia para evangelizar ninguém. Me desculpe. Para mim, na minha opinião, é um desejo do passado, da velha natureza humana e carnal que ainda não saiu
de dentro de alguém. Essa é uma realidade. Que Deus abençoe e que Deus tenha piedade e misericórdia de cada um. Que os próximos anos ninguém faça mais isso. Porque se Jesus voltar hoje, muita gente vai ficar. E ele disse: não se envolva com as coisas deste mundo. Porque quando eu voltar, ai daqueles que eu pegarem despercebido com as coisas deste mundo. Se Jesus voltasse nesses dias aí, muitos iam ficar. E seriam trágicas a vida dessas pessoas. Que Deus tenha piedade e que Deus tenha misericórdia de nós. Eu não sou pastor, mas eu como cidadão cristão, eu tenho que exercer a minha opinião. Que Deus abençoe e até a próxima, se o Senhor Jesus nos permitir.